Meus amigos, quarto bloco, nosso último blocozinho de hoje. Que prazer estar aqui com vocês, né? Nossa última parte, nossa penúltima aula, já estou com saudade de vocês. Agradecendo novamente vocês, né, adoraram o projeto aí, divulgando pela internet. Muito obrigado a todos, não se esqueça disso. Vamos lá? Vamos falar de cálculo de áreas do triângulo. São muitas fórmulas, viu, gente? Área. Quando eu falo em área do triângulo, eu tenho altura e base. Então, B de base e o H de altura. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Beleza? Aí, só que nem sempre nós temos altura. Aí existem os casos especiais. Por exemplo, triângulo equilátero. 3 lados iguais. L, 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 L. Então, no triângulo equilátero, nós temos o seguinte. A área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura, L, raiz de 3 sobre 2. Beleza aí? A área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura, L, raiz de 3 sobre 2. Aí nós temos outra situação. L é o lado, viu? Triângulo equilátero. Coloca a observação que ele pode chamar de triângulo equilátero ou triângulo equiângulo. Um triângulo equiângulo possui 3 ângulos internos iguais. E aí nós chamamos também assim o triângulo equilátero. Nós temos o triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, hipotenusa, que é o A, B e C são os catetos, né? Lembramos muito disso, teorema de Pitágoras. Daqui a pouco eu comento. Catetos. A altura, meus amigos, é um segmento perpendicular. Então é isso que é altura, segmento perpendicular, ou seja, forma 90 graus. Então, se você observar, um cateto é a altura do outro. Porque os catetos eles formam entre eles 90 graus. Então, por isso que você tem um triângulo retângulo, você pode informar que a área é o produto dos catetos dividido por 2. Então está aí a área do triângulo retângulo. O produto dos catetos dividido por 2. Beleza? Tranquilos? Aí nós temos o seguinte. Vou botar aqui. Equilátero, retângulo. Em função dos lados, que é a fórmula de Heron. Ó, esse P aqui, viu, gente? Vou botar aqui P', é o semiperímetro. P'. Então, perímetro é a soma dos lados, só que eu quero semiperímetro. Então, P' aí, semiperímetro.
E a área corresponderá P, a raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Então essa é a fórmula em função dos lados. Então, se você tiver 3 lados do triângulo, você tem como calcular a sua área utilizando essa aí em função dos lados, que é a chamada fórmula de Heron. Vou passar aqui rapidinho. Aqui nós temos a saideira. Veja como o triângulo é muito rico em temas. E a última área, em função do seno. Daqui a pouco eu coloco as razões trigonométricas. Apesar que hoje em dia não tem sido cobrado, só cobra quando o edital tem trigonometria. E o único edital que tem trigonometria, na verdade, tem funções trigonométricas e a Petrobras. Mas assim, só cai com uma questão de função trigonométrica quando tem 20, 30 questões de matemática. Aí cai uma de trigonometria, os concursos da Petrobras para nível médio. Em função seno é o seguinte, você tem um triângulo A e C. O ângulo alto. Então, a área ela será o produto dos lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então a área será o produto dos dois lados vezes o seno do ângulo formado dividido por 2. Ok? Então essas são as formulazinhas que nós temos para calcular um triângulo. Olha a forma que nós temos, as opções que nós temos. Beleza, meus amigos, tranquilos? Vamos brincar um pouquinho? Determine a área das figuras abaixo. Você está olhando esse triângulo. Veja que ele colocou 3, 4 e 5. Aí o que é que você pensa de primeira? Poxa, eu tenho 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Eu tenho os 3 lados. Então eu posso aplicar a fórmula de Heron, já que já foi informado os 3 lados. Só que esse símbolo de cá significa dizer que você tem 90 graus entre esses dois ângulos. Entre esses dois lados, melhor dizendo. Então por que não? Por que eu não aplico a fórmula do triângulo retângulo? Então, veja que você tem que visualizar com calma. Porque você vai aqui, pô, tem 3 lados. Então vou na fórmula de Heron. Mas como eu tenho aqui o triângulo retângulo, eu posso fazer muito aqui mais pelo triângulo retângulo, que é o produto dos catetos dividido por 2. Os catetos nós temos 3 e 4. Então a área será igual a 3 vezes 4 dividido por 2. Deixa eu apagar aqui. Aí vamos brincar, porque nosso curso é assim, vamos treinar essa matemática do zero. Olha só, vem comigo. Segunda opção, mesma questão. Os lados, 3, mais 4, mais 5. Dividiu por 2. Então, perímetro, semiperímetro, 12 dividido por 2 é igual a 6.
Então é o semiperímetro da história, 6. Como é a fórmula? Vou colocar aqui, ó. A área é igual a raiz de P menos A, P menos B, P menos C. Então a área será igual a raiz quadrada de 6, 6 menos 3, 6 menos 4 e 6 menos 5. Então a área será a raiz de 6, 6 menos 3, 3, 6 menos 4, 2, 6 menos 5, 1. Multiplicação dos termos, 36. Que é igual a 6. Então 6 menos 3 dá 3, 6 menos 4 dá 2, 6 menos 5 dá 1. Então 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 6 vezes 3 é igual a 18. 18 vezes 2 vai dar 36. Mas observe o tempo que nós perdemos para calcular. Nós poderíamos ter calculado tranquilamente utilizando o triângulo retângulo a relação. E, por exemplo, essa área de cá, a primeira que nós colocamos, cai bastante em prova de concurso. Principalmente assim, de triângulos, o que é que mais cai? Essa área cai bastante e o teorema de Pitágoras, também muito cobrado em prova. Então dá aqui uma paradinha aqui, meu câmera, pessoal, dá aquela paradinha, coloca aí a segunda opção, utilizando a fórmula de Heron, ou seja, em função dos lados. Vou apagar aqui. E vamos fazer o exemplo B. Vou colocar para vocês. A questão não vai informar aí, mas você vai olhar e vai subentender que você tem o quê? O quê? Isso, triângulo equilátero. Vai lá no HDzinho interno e a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí é só correr para o abraço. Hiper mega feliz para responder. Questão 0800. Então a área, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é igual a 16, raiz de 3 sobre 4. 16 por 4 vai dar 4. 4, raiz de 3. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Então, pessoal, primeiro você tem que dominar a fórmula e depois você observa melhor a situação. Por exemplo, essa questão eu poderia responder pela fórmula de Heron? Poderia. Precisa? Não, não precisa. Porque o triângulo ele é equilátero. Aí eu posso aplicar a fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Tranquilos aí? Só a saideira, essa é 0800. E aí? Quem será a área? Fácil demais, né? A base é 5, a altura é 3. Então a área, a base vezes a altura dividido por 2. 15 dividido por 2. Aí você coloca assim 7,5 o A. O A significa dizer unidade de área. Como nós não fazemos prova aberta, subjetiva, vai estar lá a resposta em metros, centímetros, e aí você tem que observar a medida que ele forneceu. Tranquilos? Beleza? Vou passar aqui rapidinho. Vou apagar aqui. Para fecharmos com chave de ouro, deixa eu apagar aqui rapidinho.
Ó. Relações especiais. Não posso ir para uma prova sem essa. Quem foi estudante que se preze, lembra isso do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Parece brincadeira, mas isso é cobrado em prova, independente do nível. Põe na telinha. Olha aí, auditor fiscal, analista tributário da Receita Federal do Brasil, nível superior, ESAF, que é uma das provas, melhor dizendo, instituições mais difíceis. Vamos lá. Duas estradas retas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, uma com a outra. Qual é o valor mais próximo da distância cartesiana entre um carro que se encontra na primeira estrada, a 3 km do cruzamento, e outro que se encontra na outra estrada, a 4 km do mesmo cruzamento? Então, observe a nossa relaçãozinha aqui. Cruzamento. Eu tenho um carro com 3 de distância, outro com 4 no cruzamento. Ele quer essa distância de cá. Não ficou legal assim, mas a ideia é essa. Forma 90 graus. Se forma 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. Então, ele se distancia 3, o outro 4. Ele quer essa distância cartesiana aqui. Poxa. Talvez a nomenclatura da questão tenha dificultado um pouco. Tenha tornado ela um pouco mais difícil. Mas era só aplicar o teorema de Pitágoras. Põe na telinha lá, vamos só voltar. Então, duas estradas retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus, uma com a outra. Qual o valor mais próximo da distância cartesiana entre um carro que se encontra na primeira estrada, a 3 km do cruzamento? Então, ó, gente, vamos pensar aqui, assim, botar aqui o cruzamento aqui. Então, aqui está 3 e esse de cá vai estar 4. Então, ele quer essa distância cartesiana. Põe na telinha. A distância cartesiana entre o carro que se encontra na primeira estrada a 3 km do cruzamento e o outro que se encontra na outra estrada a 4 km do mesmo cruzamento. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a mais ou menos raiz de 25. Porém, não existe medida negativa. Então, por isso que eu excluo a relação negativa da história. E aí eu vou informar a vocês que x é igual a raiz de 25. Ou seja, x é igual a 5 quilômetros na história. Beleza aí? Tranquilos? Então a questãozinha aí, 0800. Veja aí, ESAF, tudo. É o que eu digo, pessoal. Que eu estou muito feliz do curso Matemática do Zero, que era um projeto que eu tinha em Salvador presencial, de estar agora aqui no online. Hoje é a 25ª aula, com pré-cálculo 27, ao longo do curso 28 aulas. Imagine aí, fora os simuladinhos que vocês estão acompanhando aí ao longo do curso. Imagine aí, quantos... Poxa, bem legal o curso, não tá? Então, treinar. Então, tira aquele trauma. Matemática não é difícil. Saiu do curso assim, matemática agora é tranquilo. Vamos treinar, vamos praticar. Ok? Então, x igual a 5 km. Estou esperando aquela ideia do grupo, a gente montar o nosso grupo online aí para discutir matemática, ok? Então, x é igual a 5 km. Só para matar o caso 2, deixa eu apagar aqui.
que é o seguinte: as razões trigonométricas. Então vamos relembrar a nossa relação. Recordar é viver. Então você tem um triângulo retângulo, hipotenusa, catetos. Na verdade, e aí, Bruno, quem é um cateto oposto e quem é um cateto adjacente aí? Não existe. Não existe cateto oposto nem cateto adjacente. Como assim, Bruno? Eu aprendi isso na minha vida toda. Pessoal, cuidado. Não existe cateto oposto e cateto adjacente, porque na verdade a nomenclatura correta é cateto oposto a um ângulo, cateto adjacente a um ângulo. O que seria isso? Cateto oposto que está no lado contrário do ângulo. O ângulo não toca, ele não faz, o lado não faz vértice. Cateto adjacente, ele está formando o vértice do ângulo. Então, por exemplo, tomando esse ângulo aqui como referência, B é o cateto adjacente. C é o cateto oposto, tá? Oposto ao ângulo. Agora, se eu tomo esse ângulo de cá como referência, o C passa a ser adjacente e o B passa a ser o quê? Oposto. Então, por isso que, na verdade, a nomenclatura correta é cateto oposto a um ângulo, cateto adjacente a um ângulo. Então, alguns alunos erram nessa situação porque eles decoram a fórmula. Aí eu aprendi que seno é B sobre A. Não. Você tem que olhar qual é o ângulo que eu estou tomando como referência. E é por isso que o pessoal usa seno no lugar de cosseno, tangente no lugar de seno, faz uma confusão. Porque não se apega a esse pequeno detalhe. Então é cateto oposto a um ângulo e cateto adjacente a um ângulo. Então, vou botar assim, o que é o seno? Cateto oposto a um ângulo, vou botar aqui oposto, dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vou botar aqui do lado, meu câmera me ajuda aqui. A tangente é o seno sobre cosseno. A tangente também, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então tá aí, dá aquela paradinha especial, seno, cosseno e tangente. Apesar que hoje em nível médio, concurso pouco cobrado, concurso também no geral, mas eu vou trazer depois uma questãozinha, não sei se hoje ainda não vai dar tempo não. Mas na próxima aula a gente mata essa relação. Mas para fecharmos aqui, nós temos a tabela dos ângulos notáveis. A banca examinadora não precisa fornecer isso a você, que é obrigação sua decorar, que é a do seno, cosseno e da tangente. 30, 45, 60. Então, seno 30, 45, 60. Aí o que eu vou fazer agora? Poxa, lembra da dica? O seno é 1, 2, 3. Divida por 2 e não esqueça da raiz. Então, seno é 1, 2, 3. Divida por 2 e não esqueça da raiz. Só que raiz de 1 é igual a quanto? A 1. E o cosseno? 3, 2, 1. Não esqueça de dividir por 2.
a tangente raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Então essa tabelinha notável da relação, que eu gostaria que vocês decorassem, anotassem ela. E aí eu gostaria de pedir a vocês um favor. Assistiu essa aula agora que vocês estão vendo aí? Já não demora muito, vai para a segunda aula, para a gente dar prosseguimento lá com questões bem legais. Ok? Põe na telinha só para a gente marcar, que a gente não marcou a primeira. 5 quilômetros. Essa segunda é o desafio para vocês, que eu começo a aula respondendo essa segunda questão do TJ de São Paulo, muito legal, da VUNESP. Pessoal, mais uma vez um prazer invadir a sua casa. Eu te espero, infelizmente mesmo, na nossa última aulinha. Já estou com saudade de vocês.